Bem-vindos ao nosso canal YouTube, nesse Falando Nisso de hoje, com a pergunta de Helen B. Christian, é possível fazer autoanálise? Pergunta muito boa, pergunta que já intrigou bastante os biógrafos, a partir do fato de que o Freud reconhecia e falava de um determinado momento da sua vida como o momento em que ele realizou a sua autoanálise, né? Isso é contemporâneo da escrita e da interpretação dos sonhos, né? O livro que vem à luz em 1889, 1900, e que foi sendo composto, né, nos anos de 1888, 1887. A autoanálise, segundo a hipótese de Otávio Manoni, segundo o próprio uso que o Freud faz, né, dessa expressão, ela se refere à relação que o Freud teve com um otorrinolaringologista de Berlim, chamado William Fliess, e que exerceu sobre o Freud uma espécie de poder, de autoridade inusitado. O rascunho K, o rascunho G sobre melancolia, o próprio projeto de psicologia científica para neurólogos, muitos textos importantes, né, desse momento originário da psicanálise foram escritos no contexto da conversa entre Freud e Fliess. Isso por si só já é um indício interessante, né, de que como nessa relação, o que estava acontecendo, o que mais tarde o Freud vai chamar de uma transferência, né? Como dentro da transferência, o sujeito ele é posto a trabalhar sobre o quê? Sobre o seu inconsciente, sobre os seus enigmas, sobre os seus sintomas, sobre os seus desejos, que é exatamente o que o Freud vai fazendo na relação com Fliess. Ele se pergunta sobre a sua depressão, sua falta de ânimo, com o seu sentimento assim, de rebaixamento de si, com a sua inconstância em relação ao trabalho. Ele se pergunta sobre determinados sonhos, como por exemplo, nos quais ele está antagonizando com o pai, sonhos em que aparecem sentimentos hostis em relação ao pai, sonhos em que aparecem assim, emoções de aproximação em relação à mãe. Então o Freud vai descobrindo esse conceito de inconsciente a partir do que? Da exploração do que ele mesmo estava vivendo a partir desse outro que é o Fliess, né? Mas aí você pode dizer assim, mas então esse Fliess deve ter uma pessoa assim, muito genial. Pelo contrário, né? O Fliess muito provavelmente era um paranoico, no sentido clínico do termo. Ele acreditava num princípio meio cosmológico da bissexualidade. Ele achava, veja só, que as neuroses elas eram causadas por transtornos nasais. Olha que coincidência, um otorrinolaringologista pensando que tudo tinha que ver com o nariz, ou seja, com ele, né? E ele propunha que havia um ciclo menstrual para os homens de 23 dias, para as mulheres de 28, e que isso permitiria inferir assim, aspectos do destino das pessoas, como por exemplo, em que idade elas morreriam. O Freud acreditou muito seriamente nessa teoria completamente maluca, né? Na teoria nasal reflexa do Fliess. Por que ele acreditou nesse sujeito? Porque esse sujeito estava oferecendo o suporte necessário para que na transferência Freud se indagasse sobre o seu desejo. Então a resposta que eu posso te dar, ela é dupla. Nenhuma análise feita por introspecção, né? Como a ideia de autoanálise pode sugerir. Então olhar para si e ficar dentro do seu gabinete interior, tentando descobrir-se, etc. Não é bem isso que o Freud descobriu e desde o começo. Então você deve lembrar que teve essa função aí do Fliess. Mesmo que o Fliess não soubesse operar a transferência, a coisa termina de uma maneira muito inusitada, porque o Fliess opera uma paciente do Freud, a Emma Eckstein, opera muito mal, esquece a gase dentro do nariz, a paciente quase morre, e nessa hora o Freud se dá conta de que tem algo muito errado. Por que ele está acreditando naquela teorização toda e não está vendo que aquele sujeito nem mesmo um bom médico é, né? Então ele rompe com o Fliess. É uma ruptura muito conturbada, porque anos mais tarde ele vai ser acusado pelo Fliess de ter plagiado, de ter roubado as ideias do Fliess. Há um estudo muito interessante, né, do Henrique Por, chamado O Roubo de Ideias, justamente sobre essa volta, né, da transferência paranoica aí do Fliess em relação ao Freud. Mas que então mostra que a autoanálise ela não seria possível. Por outro lado, né,
se a gente for pensar que uma análise leva alguém a justamente poder debruçar-se sobre seus sonhos, estar advertido das suas fantasias, ter uma relação de maior implicação e subjetivação em relação aos seus desejos, ter um certo saber, vamos dizer assim, como ler as suas formações inconscientes, a gente pode dizer, no fundo, toda análise é, no fundo, uma autoanálise, né? O analista não analisa o analisante, ele ajuda, ele favorece, ele dá as condições e suporta a transferência para que o analisante se analise. Então, nesse sentido, toda a análise, toda a psicanálise é uma autoanálise, né? Não sei se ficou claro, eu estou respondendo de que, enfim, é possível sim a autoanálise, desde que a gente a compreenda como esse trabalho, né? E por outro lado, não é possível a autoanálise, porque a análise depende desse fator de transferência, depende da presença do outro, depende de alguém que faça essa função que o Lacan chamou, né, de sujeito suposto saber, e depende, portanto, de alguém para quem eu falo. A análise, ela é uma experiência de associação livre, ela não é uma experiência de pensamento. Ela é uma experiência de introspecção, como queria o Wundt, por causa disso, porque é preciso falar, e para falar é muito importante que você tenha um outro, né? Um outro que tem um espaço-tempo, um outro que tem uma biografia, um outro que está mais ou menos encarnado, inclusive para que certas separações possam vir a acontecer, como essa que a gente viu aí na relação do Freud com o Fliess. Para aqueles que querem se aprofundar na sua autoanálise, usando o Falando Nisso como suporte para isso, clique aqui no Aqueronta Movebo e mande as suas perguntas. Inscreva-se no canal se você gostou desse vídeo.